coisas que não dão certo na hora da birra, né? Então, tem coisa que não dá certo. Primeiro é repreender a criança, brigar com a criança. Não vai dar. Agir de cabeça quente, gente, respira. É difícil, mas tenta. Isso é um exercício, a gente vai se treinando para isso, tá? Tentar fazer entender alguma coisa ali na crise, né? Não, a gente é que vai mostrando para ela. Agora, fazer a criança entender logo de cara por que você está assim. Ela não sabe por que ela está assim, porque senão ela não estaria na crise. Não castiga essa criança, gente. Repreender essa criança, colocá-la de castigo, bater nessa criança, por favor, não. Porque isso é uma reação dela ali a um descontentamento, a uma dificuldade que ela não soube lidar. Então, isso só gera mais birras e mais comportamentos inadequados. Não dê recompensas para ela parar de chorar, tá, gente? Aquela coisa, então você quer um doce, que ela para de chorar. Não faz isso, porque aí você está acostumando essa criança que toda vez que ela vai chorar, toda vez que ela vai gritar, ela vai ganhar alguma coisa de sua preferência. Então, eu estou ensinando ela que esse comportamento é o mais adequado. Não é legal. Para de ficar falando sem parar. Tem gente que liga uma toda falação e na crise fica falando. Ou na birra fica falando. Não faz isso. Isso já eu estou gerando mais estímulo aí e mais irritação para essa criança. Então, fale o menos possível. Fazer birra junto com a criança também não dá, tá, gente? É ficar mais estressado que essa criança, mais frustrado que essa criança. E, às vezes, realmente a gente fica frustrado. Porque a gente adoraria ir num passeio, que tudo desse bem, que tudo acontecesse legal. A gente adoraria ir no restaurante, que tudo ficasse bem, que ninguém olhasse para a gente. Mas isso são as nossas frustrações. Essa criança está em fase de desenvolvimento, está em fase de aprendizagem. Eu já passei por essa fase. Então, eu não posso fazer birra. Então, eu vou me acalmar, eu vou me organizar para agir com essa criança. Não dá para pensar que essa criança está me testando, tá, gente? Isso já passou, né? Essa criança, ela está agindo como uma criança. Então, eu é que estou me analisando para saber se eu estou bem ou se eu não estou. Então, nesse caso, não vai pensando que ela está fazendo isso por mal, né? A criança, ela não está nessa má intenção de te fazer passar vergonha, ela não está na intenção de te irritar, ela está na intenção de pedir socorro ali ou de conseguir o que ela acha que é importantíssimo para a vida dela. Outra coisa é pensar que o que é muito importante para uma criança, às vezes não é muito importante para mim, mas é o mundinho dela que a gente está falando. Então, tirar um brinquedo, por exemplo, para ela é importantíssimo. Eu não vejo valor naquele brinquedo, mas ela vê. Porque o meu mundo é muito maior do que o dela. Mas o dela é pequenininho. Então, o brinquedo ali para ela é importantíssimo. Aí eu tirar o brinquedo pode gerar uma birra. Mas aí eu tenho que pensar em como é que eu vou tirar esse brinquedo. Então, às vezes a gente gera a birra, a gente como adulto. Gritar ou falar alto. Tem gente, eu, por exemplo, eu falo muito alto. Mas todas as vezes que eu vou intervir, eu me controlo muito para baixar meu tom de voz. Porque tem criança, principalmente com autismo, tá, gente? Ela confunde esse tom de voz com agressividade. E aí a gente fala muito alto e a gente gera mais estresse e às vezes até amedronta essa criança. Né? Então, às vezes, o nosso timbre de voz é mais alto, ou a gente já está mais irritado, a gente fala mais alto mesmo, e aí a gente acaba amedrontando essa criança, gerando medo nela. Não finja que você está ligando só porque você quer que essa birra passe. A criança sente, a criança entende. Então, tanto na crise quanto na birra, não age só porque você está com vergonha do outro, ou só porque você quer que ela pare. Esteja ali. Entenda a dor daquela criança, entenda o comportamento daquela criança, esteja ali, de verdade. Porque quando você faz assim, só pelo olhar do outro, ou só porque está incomodando, essa criança sente. E você não está inteiro ali, a sua concentração não está inteira ali. A tendência é essa birra aumentar ou essa crise não passar. Se ela já gerou a birra por conta de alguma coisa que ela quer, e você acha que realmente ela não precisa daquele objeto, ou daquela comida, ou do que você disse não, não ceda, não ceda. Você vai pensar em outras estratégias para aquela birra passar. Agora,
não dê o que você falou que não era para dar. Ah, ela quer comer o doce, mas ela não pode comer o doce naquele momento. Não dê o doce. Você já gerou aquela birra, agora conserta a birra, mas não dá o doce. Porque aí você está gerando a compensação daquela birra, né? E aí ela sabe também que toda vez que ela vai ficar gritando, que ela vai ficar falando, que ela vai... Não que a birra seja proposital, mas aí depois outros comportamentos virão. E não minta para a criança. Não promete nada para evitar a birra. Ah, eu vou dar o doce mais tarde. Se você não vai dar o doce mais tarde, não prometa isso para ela. Não mente para a criança, não. Faça o combinado de verdade. Até para as punições. Tem gente que adora dizer que vai bater e nunca bateu. Que vai jogar as coisas fora. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Mas não promete essas coisas também, porque você também vai gerando primeiro que ameaçar não é certo, tá, gente? Mas toda vez que eu prometo que eu vou fazer alguma coisa e eu não faço, primeiro que eu já estou gerando uma desconfiança e eu estou abalando esse relacionamento com essa criança. Segundo, porque eu vou gerando aí uma questão de que ele promete, mas não faz. Então, eu também posso não cumprir meus combinados. Né? Então, eu já estou ensinando para essa criança, mesmo quando eu falo que mentir é errado, mas eu estou mentindo para ela. Então, não faz isso não, tá, gente? Então, fique mais calmo, e essa parte é super difícil, muito difícil, mas respira fundo. Crie você suas técnicas para ficar mais calmo, tá? Relaxa, tenta o máximo possível, seja o mais carinhoso possível. Isso não quer dizer que você tem que ficar agarrado com a criança não, tá? Porque tem criança que realmente não gosta desse agarramento, né? Então, tranquilize essa criança. Se ela gosta do toque, faça um carinho. Se ela não gosta do toque, vai só respirando junto com ela, lembrando ela de respiração, para que ela fique mais tranquila também. Procure um ambiente em que ela possa estar mais tranquila também, né? Então, evite ficar nos olhares, se for possível. Se for possível, age ali mesmo, porque ninguém tem a ver com a sua criança. E você é responsável por ela, não são os outros, tá, gente? Não precisa ficar envergonhado, não. Os outros é que tinham de ficar envergonhados por julgar a gente enquanto responsável. É importante da gente pensar no quão irritado está essa criança. Será que a gente já não cansou bastante essa criança? Às vezes é só você pensar que às vezes a gente está num restaurante, mas a gente já fez 200 mil coisas antes. Então essa criança está cansada, ela está irritada. Às vezes a gente foi para o shopping, viu 200 lojas, ela está cansada, ela está irritada, e é por isso que ela está fazendo essa birra. Então pergunta se ela quer água, se ela quer comida, às vezes ela está com fome. E a gente esquece de ver isso, né? Porque o nosso desenvolvimento de adulto é diferente da criança. Né? Às vezes ela está com fome, ela está com sede, ela não sabe processar isso direito. É importante que a gente veja isso. Então vamos pensar no que causou essa birra para a gente agir. Tá? Então, primeiro, busque entender por que a crise foi gerada. Depois, pensar nesse comportamento dessa criança para a gente evitar a birra. Às vezes, essa birra é gerada porque eu falei para ela que a gente tem que ir no parquinho, mas a gente podia ter falado antes de sair do parquinho. A gente ia avisando que ela vai sair, né? Então, a gente vai percebendo o que foi gerando essa birra e vai pensando nesses comportamentos aí no decorrer da vida para evitar a birra. Outra coisa é pensar em como é que a gente vai dar limite para essa criança, tá? Intervir na birra não quer dizer que a gente não vai dar limites, porque eu vou continuar dizendo não para ela, eu vou continuar dando regras, só que eu tenho que pensar em como eu vou fazer para dar limite, como eu vou fazer para dar as regras, para que ela possa entender esses processos. E agora as crises. Bem, a crise, ela tem um processo diferente, porque a crise, ela é geralmente um processo de sobrecarga sensorial. Então, ela não tem um interesse específico. É alguma coisa que aconteceu. Lá no exemplo da nossa amiga, que estava lá no grupo, o motivo da crise foi ela passar repelente no corpo. E aí gerou toda uma crise. Entendam que tem uma diferença? Ela não quer alguma coisa. O que gerou a crise foi o repelente do corpo. E aí pode ter sido uma sensação tão angustiante para ela, o passar de mãos naquele corpo,
a textura daquele repelente, talvez o cheiro daquele repelente, talvez não saber por que estão passando a mão no corpo dela, que não foi avisado, eu não sei como é que foi o processo. Isso pode ter gerado uma sobrecarga sensorial. Não tem um porquê, não tem o que ela quer, tem o que aconteceu em si. Perceberam a diferença dessa crise? Não tem um interesse específico, não tem um objetivo, o que ela quer. E a crise, ela tende a ser bem mais demorada do que a birra. Então, a primeira coisa a gente pensar é nessa tranquilidade também. Eu não posso ficar mais irritado do que essa criança. Não posso. A segunda é compreender o que acalma essa criança. Por si só, se a crise é uma questão sensorial, quanto mais estímulo eu trago para essa criança, mais sobrecarga sensorial eu tô. Então, evita falar. É difícil, porque a gente às vezes quer acalmar a criança, a gente acha que acalmar a criança é falando, né? Fica calmo. Eu não conheço ninguém que fique calmo só por você pedir. É pensar nos processos de calma. Não adianta perguntar para a criança na crise o que ela acalma, tá? É antes ou no decorrer dessa vidinha aí, a gente buscar coisas que acalmem essa criança e aí a gente pensar para momentos de crise. Vou colocar aí para vocês também o link de um aplicativo, que é o Edu, e ele não é voltado para pessoas com autismo, mas ele tem uma parte de emocional. Lá tem um joguinho, por exemplo, que é tipo um baralho, isso, para as crianças que já têm um maior entendimento, né? Do que acalma ela. E aí isso tem dado muito certo, tá? Nesse momento de crise, pega ali e é uma ação para fazer. É claro que depende muito da criança. Tem criança que ainda não tem esse entendimento. E aí, ela, nesse momento, a gente vai pensar em alguma coisa que acalma. Tem criança que se acalma mais no escuro. Tem criança que se acalma mais com ritmo de música. Tem criança que gosta do casulo, que é aquele ambiente isolado, bem quentinho, paradinho. Tem criança que gosta do abraço, tem criança que rejeita o toque. Então, a gente vai procurar esses processos de crise. Mas não fique mais nervoso do que a criança. Fale o menos possível. Se essa criança já tem uma aversão ao toque, esse não é o momento de tocar. Se ela está numa crise onde ela tenha uma autoflagelação, né, quer se ferir, se morder, se bater, não segure essa criança para que ela não faça, porque você está piorando esse processo, porque naquele momento ela está fazendo aquilo para se autorregular, para diminuir todo aquele estresse e focar em alguma coisa. E aí a gente pode ter uma outra conversa dessa autoflagelação. Mas fica aí o nosso convite para participar da comunidade falando de inclusão. E ali a gente pode interagir, conversar, tirar as nossas dúvidas. Eu estou ali o tempo inteiro para a gente conversar. E mais todo mundo que está ali. Todo mundo ali tem o seu espaço de fala, sua aprendizagem e para compartilhar tudo que a gente pode, tá bom? Então fica o nosso convite. Eu acho que eu te vejo lá, né? Um abraço e até a próxima!